Sejam todas e todos bem-vindos a esta sessão ao PP Responde, que como o meu nome é Renato, sou também colega que trabalha predominantemente na área da educação e como nos tempos em que tínhamos anunciado, esta vai ser mais uma vertente de esclarecimento, de partilha de ideias, de exposição de questões que todos nós partilhamos da nossa prática. Nós sabemos que a nossa profissão expressa-se em vários contextos de intervenção e um deles, muito significativo, é os contextos educativos. Podemos fazer duas rondas de questões, de 5 a 10 questões. Eu peço que quem quiser intervir nestas rondas que levante o braço para entrar na fila de questões, e depois fazemos 2 rondas aproximadamente dentro do tempo que temos. E depois em cada uma das rondas, depois a senhora bastonária, que está aqui connosco, poderá também se expressar e dizer o que poderá dizer relativamente às questões que forem colocadas. Relativamente, eu sugiro 2 rondas, porquê? Porque da análise que fizemos ao longo dos últimos meses, das questões que vão surgindo, como dizia há pouco, foi possível identificar aqui duas ou três áreas ou dimensões em que as questões são muito frequentes. Uma delas tem a ver com o impacto de alterações legislativas, de quadros normativos, por aí fora, na nossa prática profissional. Nós sabemos que a Ordem está impedida legalmente de ter uma ação sindical, naturalmente, mas há aspectos que têm a ver com a qualidade das intervenções, com a sustentabilidade das intervenções, com as condições até motivacionais para a nossa prática, que estão associadas a determinadas situações do ponto de vista laboral e que, dentro do que são as atribuições da nossa Ordem, podem ser discutidas, podem ser abordadas. Estou-me a referir aos novos diplomas que foram publicados relativamente aos psicólogos e à psicologia em contexto escolar, a questão da situação profissional dos colegas que estão contratados através de programas, a questão da continuidade e da previsibilidade da permanência de todos nós nos agrupamentos, nas escolas, nas instituições, e, portanto, eu teria este primeiro grupo de questões que eu julgo que é bastante partilhado por todos para uma primeira ronda. O segundo polo, ou o segundo cluster, digamos assim, de questões, remetem muito para o que são as questões relacionadas com a ética e a deontologia, a identidade profissional, as fronteiras da nossa intervenção nos contextos educativos. Isto aqui inclui questões como a avaliação psicológica numa população escolar que é cada vez mais diversa, a relação com outras estruturas na escola, as fronteiras, as solicitações que nos são colocadas nos contextos educativos, quer da EMAE, quer da direção, quer até fronteiras com outras instituições em outras áreas setoriais, como é a área setorial da saúde ou a área social e comunitária, até mesmo questões que nos são pedidas, por exemplo, na elaboração de RTPs e por aí fora. As questões de consentimento também, toda esta esfera mais relacionada com a ética, com a deontologia, com a nossa prática profissional em contexto e que naturalmente também é geradora sempre de muito debate, há expectativas envolvidas e, portanto, este seria o segundo. Espero que esta modalidade vos faça sentido, que possa ser mais prática, mas também estamos aqui todos para aprender com a experiência e conforme a experiência, certamente que depois podemos evoluir. E neste caso, eu passo a palavra, não sei se a Sofia quer Não, dar é as só aqui boas-vindas mesmo também. uma palavra. Claro. Sim, nós vamos abrir este diálogo a todas as áreas e, portanto, todas as áreas, e não é só especificamente aos colegas com intervenção em contexto escolar, aqui estamos a falar da educação, e a educação é mais abrangente, portanto, tem colegas de outras que trabalham noutros contextos que não as escolas, nomeadamente autarquias, ou eventualmente até no IFP, no ensino superior, enfim, existem muitos colegas de educação a trabalhar nos mais diversos contextos e, portanto, é dirigido a todos, está bem? E, portanto, vamos lá então à sessão e à primeira ronda de questões, está bem? Impacto de alterações legislativas e normativos legais na prática profissional e nas carreiras. Nós somos uma associação pública profissional e temos atribuições que não se compadecem com as atribuições de um sindicato. É muito importante dizermos isto por 2 motivos. Primeiro,
porque a lei, os estatutos da ordem, se forem consultar, proíbem as ordens profissionais de endereçar estas matérias relacionadas com a carreira, por um lado. Por outro lado, porque não sendo nós um sindicato, nos fóruns em que se faz a advocacia e os processos de negociação das questões relacionadas com a carreira e tudo o que a carreira acarreta, portanto, progressão da carreira, criação da carreira, vinculação, mobilidade, CIADAP e por aí fora, tudo é feito com base em negociações que não competem à ordem, está bem? E é muito importante fazer-vos este disclaimer inicial, por muito que vocês já estejam um pouco cansados de ouvir esta pré-introdução, mas é muito importante porque é com base nisto que a ordem pode ou não comprometer-se mais ou menos com determinadas matérias em particular, está bem? De qualquer das formas, sempre estivemos sensíveis e a acompanhar e a fazer advocacia por aquilo que consideramos ser essencial para o trabalho dos psicólogos dentro das escolas, nos contextos educativos. A primeira é que possa estar garantida a continuidade das intervenções dos psicólogos, e isso só pode ser garantido se os psicólogos tiverem a garantia de que vão continuar na mesma escola. Este é o ponto número 1. Ponto número 2, a garantia de que os serviços são prestados com a qualidade de vida, e eles só podem ser prestados com a qualidade de vida se nós tivermos os nossos colegas dentro das escolas com as condições necessárias para o bom exercício da sua atividade profissional e, portanto, entendemos isto neste contexto, é absolutamente obrigatório, porque são profissionais de ajuda e para o poderem ser, têm de facto de que ter as suas próprias condições de desenvolvimento pessoal e profissional e de bem-estar para poder prestar serviços de qualidade. Portanto, esta também é outra premissa que nós usamos, sempre. E depois, porque na verdade é absolutamente essencial que as medidas que são adotadas pelos governos para esta área da psicologia nos contextos das escolas sejam medidas sustentáveis, e estas medidas só são sustentáveis se forem criadas as condições certas para os psicólogos que estão nestes contextos. Portanto, feito este preâmbulo, eu avançava já para as questões que foram aqui colocadas. Para nós, ordem profissional, que somos todos nós, estas mudanças de legislatura são altamente difíceis, complexas e prejudiciais àquilo que é o trabalho de todos nós. E, portanto, este é um contexto que é altamente difícil, na verdade, para todos os portugueses, e é muito importante que entendam que estamos todos na mesma luta e que para nós também é muito difícil começar do zero com todas as negociações que nós temos com os diferentes ministérios, que não é só o Ministério da Educação, mas são todos, e é muito, muito difícil. No entanto, eu acho que tenho aqui algumas novidades para vocês, eu acho que é importante que elas sejam apresentadas no contexto daquilo que é do concreto. Neste momento, nós já tivemos a possibilidade de ter reuniões, nós já conseguimos ter reuniões no final da legislatura anterior e ainda antes de ter entrado em gestão. E aquilo que vos posso dizer, do ponto de vista positivo, que eu acho que é muito importante, é que o compromisso que existia anteriormente, e é um facto que já vinha de legislaturas anteriores, de se proceder à vinculação no âmbito das escolas, é algo que se mantém, e esse compromisso mantém-se. Houve interrupções, mas houve um processo que já tinha sido iniciado. Esse processo que foi iniciado no âmbito da Secretaria de Estado, num contexto de recolha de necessidades por parte das diferentes escolas. Portanto, houve um levantamento e um mapeamento dos psicólogos e da sua distribuição pelas escolas, o que inclui aqui também as escolas TAPE. Segundo passo foi a criação de um grupo de trabalho interno da Secretaria de Estado
para apresentar uma proposta para a vinculação dos profissionais com a identificação de um conjunto de critérios para essa vinculação. Um programa mais ou menos à semelhança do PREV-PAP, e eu digo mais ou menos à semelhança porque a ideia é que se avance no sentido da vinculação, mas de poder não ser um programa que demore o tempo que demorou o PREV-PAP, nem que seja um programa que não abarque o maior número possível de técnicos especializados, e desculpem dizê-lo desta forma, porque na verdade será um programa que não se dirige só aos psicólogos, mas também a outros técnicos especializados que estão nas escolas. Daqui, o governo que estava em funções anteriormente iria começar o seu processo de negociações com os sindicatos, porque é em sede dos processos de negociações com os sindicatos que se identificam o número de possibilidades de vinculação nas escolas. E no âmbito, para além dessas negociações com o sindicato, havia abertura para algo que a Ordem tem vindo a solicitar várias vezes, que é a possibilidade da própria Ordem estar a trabalhar em conjunto com o Ministério da Educação no apoio à definição dos próprios critérios, porque esta é uma questão que eu sei que é relevante para todos os colegas. E, portanto, na verdade, isto só falando dos psicólogos, não é? Tendo em consideração que nós temos cerca de 1.800 psicólogos nas escolas, será difícil que o número de vinculações corresponda exatamente ao número de profissionais que são efetivamente necessários de uma forma permanente nas escolas. E esta é uma questão que a Ordem tem vindo a discutir, porque, na verdade, se não for possível que todos possam, todos aqueles que, de acordo com os critérios, possam vincular, temos e precisamos de ter um caminho que não feche as portas à vinculação daqueles que não poderão vincular no momento presente. E temos aqui várias circunstâncias a ter em consideração. Temos as circunstâncias daqueles que têm projetos que são financiados, e temos a circunstância daqueles que apresentam-se a concurso todos os anos e, portanto, e que têm renovações sistemáticas. Se perguntarem se é legal ou se não é legal, pelos vistos, e é a forma como eu posso responder, pelos vistos é legal, porque se não fosse legal, o Ministério da Educação não o poderia estar a fazer. Portanto, de alguma forma, passou a ser legal com base em algum critério que terá sido utilizado pelo Ministério da Educação para que isto possa acontecer, para que possa haver mais do que 3 contratos e contratos sucessivos. Portanto, isto para vos dizer que, porque é que no programa de propostas para o Governo estão mencionados os colegas que estão com situações de financiamento, porque, não sei se têm esta ideia, mas em função de ser ou não, de haver ou não financiamento e em função do tipo de financiamento, digamos que quem faz a gestão dos profissionais, neste caso dos psicólogos, são estruturas do Ministério diferentes. E o tipo de orçamento que depois é utilizado para os processos de vinculação é proveniente vem de estruturas diferentes, por um lado, e uns vêm do Orçamento de Estado, e entretanto já houve aqui uma conquista que não é tão visível, mas já houve uma previsão em Orçamento de Estado para permitir que aqueles colegas que estão naquelas contratações anuais pudessem ver renovados esses seus contratos. Foi com base já num Orçamento de Estado, enquanto que os colegas que estão em regimes de financiamento
têm que ter depois, do ponto de vista administrativo, normativos próprios para que possam entrar nos processos também de vinculação. Portanto, do ponto de vista daquilo que nós já sabemos que existe, portanto, sabemos que existe orçamento de Estado para um determinado grupo de psicólogos, temos que advogar para que os outros grupos dos psicólogos também tenham acesso ao processo de vinculação. Daí que há essa diferença na proposta que se dirige ao Governo. Mas a ideia, e é sempre esta, é que todos tenham, de acordo com os critérios, que os critérios se apliquem a todos os colegas, ok? E, portanto, aqui o que vai prevalecer é correspondência a esse conjunto de critérios. Já agora aproveito para dizer que, ao que sabemos até ao momento, ao que fomos informados até ao momento, aqueles colegas que estão, como aquela descrição da Ana Teresa, 18 horas mais 17, portanto, o facto de terem horários parciais, eles são ambos contabilizados para efeitos da possibilidade de vinculação. É isto que tem vindo a ser transmitido à ordem dos psicólogos. Ok? Pronto. Também, ainda já face a esta transição de legislatura, aquilo que temos como informação por parte das estruturas do governo é que, de facto, se manterá a continuidade de estabelecimento de um processo de vinculação, mas também é verdade que, de acordo com o que disse aqui o colega João, de facto, não há tempo útil para que tal aconteça já neste ano letivo como estava previsto. Mas a boa notícia é que não vai parar, quer dizer, está a andar mais lentamente, mas o processo vai avançar, vai continuar a avançar. O compromisso que nós conseguimos para o momento presente, por parte das estruturas do Ministério, foi de que, e eu peço-vos desculpa porque eu sei que já vos disse isto noutras alturas e depois não se concretizou dessa forma, mas temos novamente a palavra da estrutura do Governo de que no mês de julho o processo fica concretizado, o processo de renovações, ok? E não no mês de agosto, como tem acontecido, final do mês de agosto, já mês de setembro. Isto foi aquilo que nos foi assegurado já pela mais recente Secretária de Estado desculpem lá, porque agora os nomes têm estado a mudar, a Secretária de Estado da Administração Escolar. Em relação à nova Lei nº 54/2025, de 10 de abril, que aprova uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior, qual a opinião da OPP sobre esta nova resolução? Depois, relativamente ao novo diploma, este compromisso é um compromisso para levar a cabo. Portanto, de facto, está previsto em lei, neste novo decreto, há algumas alterações que são bastante significativas e uma delas é a questão do rácio de 1 para 500, um psicólogo para 500 alunos. Isto é o que está previsto. No entanto, sobre quando é que isto é para implementar, o que vos posso dizer daquilo que pudemos apurar com a senhora Secretária de Estado também, é que, como podem imaginar, este diploma vai precisar de ser, de alguma forma, ajustado do ponto de vista da atualização, porque ele prevê, no fundo, algumas alterações a um decreto que já é antigo, toda a gente conhece, que é o 190/91. Mas não tem ainda aqui a descrição das formas de operacionalização, etc. E isso é algo que vai decorrer agora desta lei que foi aprovada. Ou seja, vão ser construídas aqui um conjunto de grupos para, no fundo, atualizar de acordo até com aquilo que tem que ser atualizado.
E esta lei, esta lei 54/2025, tem aqui algumas sugestões que vão ter que ser alinhadas com o decreto 190. Ou seja, para além de agora incluir respostas para o ensino superior, que também já nos leva aqui para outro tipo de medidas, mesmo aquilo que está previsto do ponto de vista dos serviços prestados tem que ser alinhado com as novas medidas políticas que estão em curso, nomeadamente, por exemplo, as medidas de suporte às tutorias, aos processos tutoriais e às tutorias psicopedagógicas, às linhas do SNS, linhas de apoio telefónico do SNS 24, e depois à própria abertura, que no fundo já estava a decorrer, mas ainda estava num processo muito inicial, do processo negocial para a criação da carreira de psicólogo. Pronto. Portanto, está previsto em lei, mas há um caminho ainda para percorrer. Portanto, isto não é algo que vá acontecer para este próximo ano letivo. Eu acho que é importante saberem isto. De qualquer das formas, isto vai acontecer também de forma dependente daquilo que continuará a ser a autonomia das administrações escolares. Ou seja, se a administração escolar não identificar a necessidade de psicólogos para, enfim, para o seu trabalho com as suas populações de alunos e famílias, será difícil que tenha que ser, digamos, as estruturas do Ministério a obrigar a que isso aconteça. Agora, partimos do princípio, é o que temos vindo a assistir, que há muitas administrações escolares que há muito que desejam reforçar o quadro de psicólogos para, de facto, conseguir contribuir para este rácio. E também é importante que saibam que o rácio é um aspecto muito importante e é bom também que, no âmbito das propostas que a Ordem tem vindo a fazer, e uma delas foi esta, precisamente, de podermos ter um rácio que caminhasse para os rácios internacionais, que no fundo que não são internacionais, mas não acontecem na grande parte dos países, mas podermos caminhar para um rácio de 1 para 500, mas também é importante percebermos que pode haver diferenças e necessidades mais específicas em algumas agrupamentos, ou escolas, ou regiões, ou territórios, que não se compadecem com o rácio. Pode até ser necessário 1 para 200, se estivermos a falar de um trabalho com uma população altamente vulnerável, num contexto altamente vulnerável, de um território altamente vulnerável. E, portanto, temos que ter em atenção também estas matérias. Mas sim, é para se cumprir e acho que enfim, é uma conquista também muito positiva. Claro que não resolve todos os outros problemas, mas é uma conquista bastante positiva. Em relação às especialidades profissionais da OPP, vão ser um dos critérios na progressão de carreira, em concursos e em candidaturas no contexto escolar? Do ponto de vista das questões mais relacionadas, por exemplo, com a questão das especialidades, eu acho que nós precisamos de olhar para isto de duas formas. Primeiro, a especialização é um aspecto importante para o trabalho que é oferecido pelos psicólogos nos contextos escolares, mas nós temos que ter um equilíbrio entre aqueles que já são especialistas e aqueles que ainda estão no seu processo de especialização, porque também têm direito a fazer o seu processo de especialização, porque senão nós teríamos que erradicar todos os profissionais mais jovens da possibilidade de poderem trabalhar numa escola porque ainda não são especialistas. E mesmo que no limite, e é importante também dizer isto, mesmo que no limite fosse necessário que todos os psicólogos que estão a trabalhar em contexto escolar fossem especialistas, nós não tínhamos 1.800 psicólogos especialistas para colocar nas escolas. Portanto, nós temos que ter um equilíbrio aqui. E esse equilíbrio também pode ser importante
para responder em função daquilo que são as necessidades específicas das escolas. Mas também é importante que se perceba que, de facto, a ideia é que o trabalho dos psicólogos em contexto escolar seja um trabalho que possa ser escalado, porque não é possível fazer um trabalho individualizado e conseguir chegar a todos os elementos das escolas, que não são só os alunos, numa perspectiva de promoção da saúde e de prevenção. Portanto, temos que ter também aqui isto em consideração. E sim, temos feito um esforço muito grande para que se desbloqueie o funil que está criado relativamente ao acesso aos cuidados de saúde primários, ou seja, quando os psicólogos que estão nas escolas pedem o encaminhamento para os cuidados de saúde primários, portanto, para os centros de saúde ou para os centros hospitalares, é absolutamente essencial que haja resposta, porque o funil vai obrigar a que os psicólogos que estão nas escolas, nem que seja porque se confrontam com um dilema ético sobre o que é que vamos fazer com este aluno que está mesmo a precisar da intervenção, os psicólogos vão intervir. E depois as situações não são só uma, nem duas, não são só 2 ou 3 casos particulares, são vários que não têm resposta nos outros contextos de saúde e comunitários e afins. Portanto, nós estamos a tentar alargar este funil para as outras áreas, para que haja mais fluidez na transição de processos e na articulação de processos em acompanhamento com os setores da saúde e da intervenção comunitária e da justiça também. Estamos a trabalhar nesse sentido. Por que não são os psicólogos a lecionar a disciplina curricular de Psicologia? A disciplina que é curricular de Psicologia é uma disciplina da componente do ensino secundário que não está disponível em todas as áreas, como sabem, não é? E, portanto, o número de professores que são docentes dessa disciplina de Psicologia, que na sua grande maioria são formados em Filosofia, portanto, temos que prever uma resolução da situação dos docentes que lá estão. E isso tem levado a que o processo de criação do grupo de recrutamento para a docência de Psicologia seja um processo demorado. Mesmo avançando-se com esse processo, aquilo que se verifica é que as necessidades para a docência de Psicologia, para a docência em si, não são tão elevadas que justifiquem a criação de um grupo de recrutamento específico só da Psicologia. Então, o passo que se seguiu e a proposta que foi feita foi que se criasse um grupo de recrutamento de Ciências Sociais e Humanas, que neste caso era uma proposta que esteve a ser trabalhada pela Ordem dos Psicólogos, enquanto estava eu ainda como vice-presidente, em representação da Ordem, e a Associação Portuguesa de Sociologia e de Antropologia, e, portanto, juntarmos aqui as outras áreas das ciências sociais e humanas para criarmos um grupo de recrutamento único, mas com as devidas identificações daquilo que são as áreas de competência pedagógica do psicólogo, do antropólogo, do sociólogo, etc. Pronto. E, portanto, tínhamos uma proposta que fizemos em conjunto com estas entidades e que apresentamos na anterior legislatura. E, neste momento, não sabemos o que vai acontecer a essa proposta. Temos esperança ainda que possamos levar a bom porto, até porque é uma verdade que os docentes de Filosofia, que são formados em Filosofia, que estão a dar a Psicologia, também estão eles próprios a entrar, grande parte deles, na reforma, não é? E, portanto, temos aqui uma oportunidade também para a criação dessa possibilidade de grupo de recrutamento, sendo que já sabemos, e isso também está previsto e tem sido negociado nesse sentido, que também nós possamos alargar
a docência, não só da psicologia, mas também em outras áreas e até áreas mais transversais, em que o psicólogo também já tem feito trabalho. Portanto, isso está também em cima da mesa e a ser estudado. Mas também está a aguardar. Mas já há propostas. Portanto, o governo não avança com vários dossiês em simultâneo. Isto é praticamente uma coisa de cada vez. Ao mesmo tempo, também tenho que vos dizer, também para estarem preparados para isso, que para a docência da psicologia, quando isto se concretizar, porque eu tenho a certeza que se vai concretizar, vai ser necessário que os psicólogos também tenham uma componente de formação pedagógica para poderem exercer enquanto docentes. E isto é obrigatório para todas para o exercício da docência em qualquer área. Com o certificado de aptidão pedagógica, poderei lecionar psicologia? Depois, relativamente a se com o CAP podem dar aulas, eu não tenho a resposta para isto, mas penso que não. Penso que o CAP permitirá diminuir o número de horas da componente pedagógica que vai ser necessário, mas não substitui plenamente. Mas eu não tenho uma resposta para isso, porque quem vai ficar responsável pela componente pedagógica são as instituições de ensino superior. E, portanto, à Ordem não é permitido criar, enfim, a resposta do ponto de vista da formação pedagógica, está bem? Por isso não é certo exatamente que assim seja, porque não temos nenhuma informação concreta, mas à partida será isto. Os financiamentos que surgiram no âmbito da contratação de psicólogos para o Plano de Recuperação de Aprendizagens e as plataformas utilizadas irão continuar? Depois, relativamente à questão relacionada com os financiamentos, plataformas, foi João Silva que colocou também. Enquanto não houver o processo de vinculação, vai continuar a ser necessário aquilo que tem vindo a ser necessário até o momento presente. Houve uma auditoria ao processo de pessoas, portanto, anterior POCH, agora pessoas, e a Direção-Geral, a DGEST, que tinha acordado com a Ordem a simplificação desses processos de introdução de informação nas plataformas do POCH, teve que recuar, porque, na verdade, para poderem renovar o financiamento agora do Pessoas, essa auditoria obrigou a DGEST à apresentação de dados que só preenchendo um conjunto de informações na dita plataforma são possíveis de serem cedidos. E, portanto, houve um recuo, efetivamente, por via dessa auditoria que foi feita à DGEST. E estamos a tentar gerir isso com base em que determinadas amostras possam estar mais especificadas e com informação de maior detalhe e outras não, para podermos de alguma forma facilitar os processos aos colegas que são, enfim, que não estão adequados e ajustados àquilo que é o trabalho dos psicólogos dentro das escolas. Qual a autonomia técnica e científica dos psicólogos em contexto escolar? O Código Deontológico e de Ética prevê a autonomia técnica e científica dos psicólogos. E há um conjunto de normativos, de documentos, que vocês fazem a pergunta, mas vocês sabem a resposta. Na verdade, não é correto que um psiquiatra, pediatra, quem seja, reencaminhe situações para as escolas para que vocês façam a avaliação com a indicação do que devem fazer, o que não devem, que instrumento devem utilizar, etc. Também não é correto que os professores possam estar a fazer o trabalho de desenvolvimento vocacional e de carreira. Por isso que eu não gosto de usar a palavra orientação, tenho que vos dizer. E se nós pudermos nos debater por alterar essa palavra orientação
deste decreto que vem, no fundo, pegar no 190/91 e que refere realmente serviços de orientação. Não é orientação, é desenvolvimento vocacional e de carreira. A orientação depois fica muito mais acessível para qualquer outra pessoa poder fazer, ok? E pronto, isto agora desvia-me aqui um bocadinho, mas para vos dizer, não é correto que os docentes possam fazer este trabalho, não quer dizer que não haja um trabalho de colaboração entre docentes e psicólogos no primeiro nível de intervenção em desenvolvimento vocacional e de carreira, que é o nível mais informativo, que não significa que estejam nos serviços de psicologia. Portanto, o que é que eu tenho para vos dizer em relação a isto? O que é que se faz se um pediatra ou psiquiatra da zona da Amadora envia um pedido de avaliação psicológica e indica que instrumentos é que se vai utilizar? Primeiro, quem tem autonomia técnica e científica para decidir se esse aluno deve ou não ser avaliado e se essa avaliação psicológica deve ser feita em contexto escolar ou não, são vocês. São vocês, psicólogos, que têm que decidir se é uma situação que deve ser avaliada no vosso contexto ou não. Esta é a primeira resposta, a primeira pergunta e a primeira resposta que têm que ser vocês a dar. Segunda, no caso de terem decidido que deve ser feita a avaliação em contexto da escola, são vocês que têm autonomia para decidir qual o instrumento de avaliação a utilizar. Terceiro, se a questão é uma questão de deve ser feito ou não deve ser feito na escola, é uma avaliação que não compete ao psicólogo da escola, que não é necessário, que não foi identificada como uma necessidade da escola, então tem que dizer que não é possível fazer essa avaliação. Se não é possível fazer essa avaliação porque não tem tempo para responder a solicitações mais externas, então é isso que tem que ser dito. E vocês têm autonomia técnica e científica para o fazer, sempre. E, portanto, vocês, e aqui tenho mesmo que ser rigorosa com isto, é que têm que afirmar essa autonomia técnica e científica, porque a Ordem já o fez. E os psicólogos têm esses documentos, esses normativos para o poder afirmar. Por que é que em alguns contratos aparece necessidade de prestação da atividade da disciplina psicólogo escolar destinada a acudir ao aumento excepcional do agrupamento? Relativamente a esta questão dos contratos, igual ao seu contrato há muito poucos, mas eu tomei conhecimento da existência desse tipo de contratos com esse tipo de descritivo apenas no ano passado. Não sabia que existiam esse tipo de contratos, são muito poucos. E porquê é que eles acontecem? Infelizmente, porque houve situações em que foram identificadas necessidades de continuidade dos psicólogos, mas não nas plataformas e pela via certa. E, portanto, para não ficarem alguns desses psicólogos impossibilitados de renovação do seu contrato, foram criadas algumas exceções que usam um descritivo que tem que ver com horas extraordinárias de apoio à docência. Isto foi aquilo que nos foi explicado por parte da estrutura do Ministério responsável. Portanto, são situações raras, mas existem, de pessoas que não tinham sido bem enquadradas e na altura da renovação não poderiam renovar se não fosse dessa forma. Lamento, e é evidente que, como vocês sabem, nós não podemos tratar este tipo de questões. O que eu aconselho a fazer é, no fundo, a apresentar a situação, a denunciar a situação, mas não especificamente na Secretaria da vossa Administração Escolar, mas neste caso, especificamente junto da DGEST e da DGAI, está bem? A formação e os testes que os psicólogos necessitam têm de ser promovidos pelas escolas?
todos os profissionais têm direito a 40 horas de formação por ano, pagas. Portanto, não têm que pagar as suas horas de formação. Existem estruturas do Ministério, neste caso a Direção-Geral de Educação, que têm promovido alguma formação para psicólogos, mas sabemos que isso não cobre todas as necessidades e também não tem a variedade que permita depois responder àquilo que são as reais necessidades dos colegas. E é um trabalho que nós temos tentado agora articular com a própria Direção-Geral de Educação, até porque os professores têm acesso à formação por várias vias, inclusive têm os centros de formação, que são específicos para docentes, e a psicologia fica descoberta, e portanto nós precisamos de criar resposta para aqui. E isso inclui também as redes de intervisão e de supervisão, porque a supervisão também, nomeadamente a supervisão, é paga e, portanto, também deve entrar na componente de formação obrigatória para os psicólogos. Obrigatória no sentido de poderem os psicólogos ter acesso à supervisão paga enquanto processo formativo. E temos estado a trabalhar nesse sentido. E sim, as iniciativas que estamos a fazer com a área metropolitana do Porto também têm esta intenção de fazer este levantamento. Não estamos só a fazer aí no âmbito da área metropolitana do Porto, estamos a fazer no âmbito mais alargado, para nós podermos atualizar aquilo que foi a proposta que já está desatualizada, de apresentação daquilo que será o kit básico de instrumentos de avaliação psicológica a usar em contexto escolar, que é importante que seja financiado. Alterou, desde que saiu o Dr. Pedro Cunha, portanto, alterou o Diretor-Geral de Educação, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e este atual Diretor-Geral de Educação também se comprometeu a levar isto avante, só que este é um processo que carece de desbloqueio de verbas, que não é assim tão fácil de desbloquear, tendo em consideração que agora a maior parte dos instrumentos de avaliação psicológica são em formato digital e, do ponto de vista da contratação pública para a aquisição de instrumentos, não é a mesma coisa contratar-se o teste em si ou contratarem-se as licenças para a utilização desses testes e, portanto, isso tem sido um entrave administrativo à implementação deste financiamento para os instrumentos. Portanto, e estamos a tentar estudar em conjunto onde é que vamos buscar a solução para que isto possa ser operacionalizável. Portanto, imaginem, não é uma questão administrativa que está a bloquear a possibilidade de acesso. Qual o posicionamento da OPP sobre o aumento da violência em contexto escolar? A Ordem tem estado em articulação com o anterior Ministério da Juventude e Modernização Administrativa, que agora já mudou de nome, mas relativamente ao qual foi criado um grupo de trabalho que foi coordenado pela professora Manuela Veríssimo, penso que ela, não sei, que para quem esteve no Seminário de Psicologia de Educação teve a oportunidade de a conhecer, e foram apresentadas por várias entidades um conjunto de instrumentos, nomeadamente de literacia nesta área, mais para além daqueles que já existiam, de um mapeamento de recursos existentes para se poder encaminhar as situações, da criação de um canal de denúncias que possa ser completamente anónimo, ou seja, permitir que haja uma resposta sem que haja uma decisão sobre se vai para responder ou se não vai para responder por parte da administração escolar e, portanto, dar resposta a todas as situações que possam surgir, como vão sair também programas de prevenção e intervenção que estão a ser preparados especificamente para esta área, e algumas recomendações para a alteração de legislação no âmbito das políticas públicas para responder a esta matéria. Portanto, há uma preocupação e um trabalho que está a ser feito por diferentes entidades, na qual a Ordem também está envolvida, que também trabalho esse que
começou em novembro de 2024, mas que está parado desde que agora ocorreu este processo de queda e de mudança de legislatura. Portanto, eu penso que agora, mais semana, menos semana, que retomarão este processo. Avaliação psicológica junto de alunos migrantes. É uma situação que merece toda a nossa atenção e a Ordem tem estado atenta e preocupada com isto. E não há uma solução fácil nesta matéria, porque se quisermos mesmo pensar na componente da avaliação psicológica, não é fácil usando os instrumentos que não estão validados para outras culturas e afins. Também não é fácil para usar estes instrumentos por parte, por exemplo, da cultura de origem, ou instrumentos da cultura de origem, porque eles também, entretanto, estão em processo de aculturação na cultura portuguesa. Isto, portanto, é difícil. Não vou dizer nada de extraordinário ou de novo, mas acho que é importante recuperarmos aqui dois aspectos que podem ser úteis na forma como enquadramos a resposta a estes pedidos. A primeira questão tem a ver com a própria noção do que é a avaliação psicológica e a distinção entre avaliação psicológica e testagem, por assim dizer. Nós sabemos que nas nossas comunidades ainda há muito aquela ideia, mesmo sobretudo em contexto escolar, que eu vou enviar o menino ou a menina ao psicólogo, que ele vai-lhe fazer um teste e depois vai-me dar uma resposta a um pedido. Há muito isto continua muito enraizado, e eu julgo que é importante olharmos para e recordarmos o que é aquilo que nós aprendemos até sobre a avaliação psicológica. Tem a ver com a ideia de um processo que responde a objetivos, e temos que ver que objetivos são esses, a que é necessário dar resposta, e se o que está a ser perguntado não vou dizer legítimo, mas pode ser respondido nos termos em que é perguntado, e sobretudo como um processo compreensivo que envolve diferentes instrumentos, diferentes participantes, ou seja, há baterias que podem ser utilizadas, é verdade, há escalas, há questionários, mas há também um conjunto de outros instrumentos, desde a informação indireta, desde a observação, e portanto outros participantes nesse processo, e portanto se o objetivo dessa avaliação é determinado, nós temos que ver como é que podemos organizar aqui de uma forma compreensiva e ampla um conjunto de instrumentos e de participantes que possam ajudar a responder a essa questão. Ou seja, não reforçarmos no fundo o que é muitas vezes uma expectativa de muitos agentes educativos, professores, até os próprios pais, os órgãos de gestão, que há um teste que nós vamos passar e que vai responder de forma quase linear a uma determinada questão. O segundo aspecto tem a ver com a própria natureza dos instrumentos. Dando de barato tudo o que eu acabei de dizer, nós sabemos, nós temos muitos desafios com as questões dos questionários, instrumentos e baterias, mesmo antes de falarmos dos migrantes. Há aqui a questão da língua, que é uma barreira, naturalmente. Agora, o que eu julgo poderá ser de considerar eu, psicólogo, dentro da minha autonomia e do que tenho disponível, e já vimos que nem sempre temos muita coisa disponível, mas sabendo o que eu sei sobre o que é o processo de avaliação psicológica, que não é só o tal teste, e do que posso fazer e dos instrumentos que tenho disponível, vou organizar uma forma de recolher informação e depois de apresentá-la a quem a solicitou, nos termos em que é possível. Aliás, o nosso próprio Código Deontológico tem um capítulo sobre a avaliação psicológica, há as diretrizes internacionais para a utilização dos testes, e, portanto, eu utilizo os instrumentos na medida em que seja possível utilizá-los, e faço o meu reporte de informação e as minhas conclusões e a análise dos resultados, identificando potenciais limitações que existam nesses instrumentos, tendo consciência de qual é o construto que está a ser avaliado e em que medida aquelas amostras de comportamento que eu tive e avaliei podem dar alguma resposta e, portanto, no fundo, perdoa-me a expressão, calibrar um pouco o que é que posso dizer e o que é que não posso dizer, porque eu suspeito que nós nunca vamos ter uma solução cabal do ponto de vista do desenvolvimento científico, para que os instrumentos respondam à diversidade de pessoas que nós temos à nossa frente. A boa notícia disso é que isso reforça e chama-nos a nós, nós psicólogos profissionais, a centralidade do processo de avaliação. Uhum. Eu diria, só acrescentava um pormenorzinho, que é, no indo à base,
perguntar se, mas efetivamente, é preciso fazer este aluno que é migrante, que não fala a língua portuguesa, precisa de avaliação psicológica? É importante também questionarmos isto, porque sabemos que muitos professores, com as dificuldades que estão em lidar no processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula com alunos migrantes que não falantes de língua portuguesa, nem nada que se pareça, estão com muitas dificuldades e, portanto, até acredito que os alunos estejam na sala de aula completamente amorfos, seja por que motivo for, seja porque não percebem nada do que está a ser dito, seja porque estão a pensar naquilo que os desenraizou dos seus países de origem. Enfim, não estão com as condições de aprendizagem, e isso não tem que ser uma situação que requeira uma avaliação psicológica. E estas avaliações mais sistémicas de contexto, etc., também podem fazer parte de componente informativa do psicólogo, mas que é informativa em conjunto com outras componentes informativas dos outros atores, nomeadamente os professores, etc., enfim, numa resposta que tem que ser, no fundo, reinventada dentro da escola face a esta nova realidade, não é? Bom, e chegamos aqui ao fim deste nosso momento de OPP Responde. Não há, agora é a minha vez também de dizer, não há respostas certas para tudo, porque estes são processos, nomeadamente políticos, que é difícil de pôr em marcha e, de facto, de responder de forma cabal, ainda mais num contexto de mudança como a que temos vindo a vivenciar no contexto político, mas acho que não posso deixar de terminar esta sessão sem que olhemos para aquilo que foi o percurso já feito, o que já se conquistou, e o avanço que já se leva, enfim, ainda que ainda não se tenha operacionalizado, por exemplo, medidas de vinculação dos profissionais, etc. Já houve conquistas grandes e passos que foram dados. Há aqui um facto concreto para se consumar de um novo rácio de 1 para 500 alunos, que também poderá ajudar neste sentimento que os psicólogos têm, para além de não terem as condições de também estarem muito sobrecarregados. Acho que também é uma notícia importante. E do ponto de vista de trabalho com migrantes, trabalho no âmbito das tutorias, trabalho na intervenção nas questões do bullying e da violência no contexto escolar, de trabalho, de articulação com os colegas que estão nos outros contextos de intervenção, etc. Há também um caminho que está a ser percorrido com uma meta bem definida. Enfim, ainda não chegamos lá. A sensação é sempre de frustração pelo que ainda não foi conquistado, mas temos uma perspectiva de futuro, e acho que é importante também que nós não desistamos, enfim, e que fizemos um caminho até aqui, que também não nos deixemos desmobilizar por via destas alterações sucessivas do governo. Portanto, vamos em frente e vamos continuar, porque enquanto estivermos a fazer isto em conjunto, estaremos a fazer o melhor pelas condições de trabalho dos psicólogos nos contextos educativos. E, portanto, sou-vos grata também pela vossa presença aqui e pelas vossas questões, e também aproveito para reforçar aquilo que o Renato disse no princípio. Nós recebemos muitos e-mails por semana, muitos pedidos de informação, etc., não só dos colegas da área da educação, como podem imaginar, e não é possível respondermos de forma individualizada a cada questão, está bem? Daí que nós também preferimos este modelo de X em X meses, nós podermos vir aqui a este fórum e dialogar e podermos continuar a manter-vos informados, e vocês também a nós, sobre o que é que se está a passar, está bem? Desejo-vos um bom final de ano letivo. Também é muito desgastante esta fase do final de ano, nós sabemos muito bem disso, enfim, que tenham, enfim, que consigam obter também a informação, e tudo faremos também para que isso aconteça ainda no mês de julho. Eu tenho esperança
Pelo menos essa esperança foi-nos transmitida e por isso cabe-nos também transmitir-vos. E, portanto, vamos continuar e até muito breve.